Tento evitar isso, mas acho que é inevitável. Saiba, não posso fazer isto para sempre. Faço-o desde os 21 anos. Ao chegar aos 80 anos, diz, basta. Robert Redford foi um dos maiores nomes da Hollywood moderna. O ator, de 89 anos, morreu esta madrugada, na sua casa, no Utah. É o que diz o seu assessor de imprensa. Redford fez o seu nome como ator a partir da década de 1960. A confissão de Amy Redford chocou o mundo. O seu pai, o lendário Robert Redford, faleceu hoje. Robert Redford faleceu. O adorado ator Robert Redford morreu aos 89 anos. Passou os seus últimos dias num silêncio de cortar o coração. Teria sido uma doença secreta, uma promessa quebrada ou um fardo carregado durante demasiado tempo? Os amigos estão em lágrimas. Os membros de Hollywood sussurram arrependimentos e os fãs sentem o peso do seu legado em declínio. Que verdade oculta poderia ser tão poderosa ao ponto de remodelar a memória de um homem outrora grandioso? A revelação é mais sombria, triste e assustadora do que qualquer um poderia imaginar. A revelação de Amy Redford, o fardo escondido por detrás de uma lenda. Amy Redford fala agora com uma voz carregada de pesar e determinação sobre o seu pai, Robert Redford, que faleceu aos 89 anos. E sobre a verdade que carregou no coração durante décadas. Ela diz que o mundo nunca viu o peso que ele carregava. Embora a sua carreira brilhasse de fama, prêmios e grandeza, havia uma parte do seu passado, uma dor pessoal que moldava a sua forma de viver. A.G. e Emma. Durante anos, os fãs e até os seus amigos mais próximos não tinham a mínima noção deste fardo emocional que ele se recusava a partilhar. Robert Redford nasceu a 18 de agosto de 1936, em Santa Mônica, na Califórnia, numa casa modesta, longe dos holofotes de Hollywood. A sua infância foi simples, ritmos da classe trabalhadora, pequenas alegrias, valores tradicionais no ar. No entanto, por detrás desta aparência comum, Amy descreve um jovem em guerra consigo mesmo, movido pela arte, pela paixão, mas também pela tristeza. O desafio de se adaptar, de corresponder às expectativas e uma luta crescente contra o álcool obscureceram os seus anos universitários. Na década de 1950, matriculou-se na Universidade do Colorado. Parecia um passo natural em direção à promessa, a concretização de esperanças. Mas esses anos trouxeram dificuldades, pressão acadêmica, noites de luta, a atração de algo mais sombrio. A sua batalha contra o álcool cresceu em silêncio, e a sua promessa vacilou. Por fim, desistiu. Como diz Amy, aquele momento poderia tê-lo definido, quebrado. Mas, em vez disso, tornou-se um ponto crucial, um ponto de viragem doloroso. Procurando refúgio, procurando clareza, Redford trocou os Estados Unidos pela Europa no final da década de 1950, não para se tornar famoso, pelo menos não ainda, mas para pintar, para seguir a frágil luz da criatividade. Na Europa, na arte e na cultura que o rodeavam, encontrou um tipo diferente de verdade. Pintou não para aclamação pública, mas para se compreender a si próprio. Embora nunca tenha seguido a pintura como profissão, Amy diz que esses anos no estrangeiro o moldaram profundamente. A pintura extraiu algo da sua alma, sensibilidade, uma profundidade que muitos reconheceram mais tarde nos seus filmes e na sua direção. Mas poucos perceberam de onde veio. Amy revela agora que estas provações iniciais, o fracasso acadêmico, o segredo da bebida, o anseio por uma vida para além da representação permaneceram com ele, moldando as suas escolhas em cada papel que desempenhou, em cada relação que manteve. Fala de um pai que se ria em frente às câmaras, mas que em casa por vezes carregava consigo uma tristeza silenciosa, uma saudade inquieta ou uma culpa que não conseguia nomear. Ela acredita que ele enfrentou a vergonha, do tipo que nos prende ao silêncio, mesmo quando parecia aberto, generoso e poderoso no ecrã e no palco. Acima de tudo, as palavras de Amy pintam um Redford mais humano do que o mito ou a lenda. Um homem que se esforçou, que vacilou, que carregou lado a lado o arrependimento e a arte, o amor e a dor. E agora, aos 89 anos, partiu. E muitas questões permanecem. Como é que esse segredo moldou os seus últimos anos? Que fardos carregou mesmo quando o mundo mais o admirava? À medida que a confissão de Amy se desenrola, emerge um retrato mais completo e assustadoramente belo. Um retrato que promete revelar muito mais do que qualquer pessoa alguma vez esperou. Mas como é que a confissão de Amy Redford remodelou a nossa compreensão dos últimos dias de Robert Redford e que segredos assombrosos permanecem? Fique atento.
A dolorosa verdade de Amy Redford sobre os últimos dias do pai. Quando Amy Redford começou a falar sobre o último capítulo do pai, as suas palavras carregavam tristeza e clareza. Ela descreveu como o mundo adorava Robert Redford pela sua arte, charme e força. No entanto, poucos sabiam quanta dor ele carregava na sua vida familiar, especialmente à medida que envelhecia. Nos seus últimos dias, revelou Amy, essas memórias regressaram com uma intensidade que o deixou frágil, reflexivo e assombrado pelo peso do amor e da perda. A sua vida fora marcada por desilusões que nenhuma fama poderia apagar. Em 1958, casou com Lola Van Wagenen, uma união que parecia construída com base na esperança e na devoção juvenil. Mas, logo a seguir, uma tragédia atingiu-os com uma força que os abalou. O seu primeiro filho, Scott, morreu ainda bebê, vítima de doença. Redford admitiu mais tarde que este foi um dos momentos mais negros de toda a sua vida, uma ferida que nunca cicatrizou verdadeiramente, mesmo décadas depois. Explicou a Amy. O pai falava de Scott com uma tristeza silenciosa, como se o filho que perdera nunca lhe tivesse saído dos pensamentos. Apesar desta dor devastadora, Robert e Lola continuaram a construir a sua família, acolhendo Shona, Jamie e Amy. Mas, mais uma vez, as dificuldades perseguiram-nos. O seu segundo filho, Jamie, nasceu prematuro e quase morreu de doença da membrana hialina, uma condição grave que tornava cada respiração uma luta. Contra todas as probabilidades, Jamie sobreviveu. Mas Redford carregava as cicatrizes daqueles primeiros dias, sabendo o quão frágil a vida podia ser. Como Amy revelou, a angústia do seu pai enquanto pai só se aprofundou quando os problemas de saúde de Jamie se agravaram. Na adolescência, Jamie foi diagnosticado com colite ulcerosa, uma doença dolorosa e crônica que acabou por levar à cirrose hepática. Com apenas 31 anos, foi submetido a um transplante de fígado para Robert. Então, a meio da sua aclamada carreira de realizador, a provação foi insuportável. Mesmo enquanto filmava o quiz show em Nova York, voava de Omaha para Omaha todos os fins de semana, só para estar ao lado da cama do filho no hospital. Amy lembrava-se de como os olhos do pai ficavam pesados de exaustão. Mas ele recusava-se a perder um único momento da luta de Jamie pela vida. Jamie recuperou e construiu uma carreira significativa como cineasta e defensor do ambiente, algo de que Robert falava com um orgulho silencioso. Mas os anos de doença, de medo e de ver o filho sofrer, deixaram-lhe uma marca que nunca se apagou. Amy contou que, nos seus últimos dias, Robert costumava sentar-se em silêncio, refletindo sobre o preço da paternidade, a alegria de ver os filhos crescer, mas também o tormento da sua dor. O seu casamento com Lola também trouxe consigo a sua quota-parte de tristeza. Começaram com apenas $300 entre eles, determinados a construir uma vida juntos. Mas as tragédias da perda de Scott, as lutas contra a doença de Jamie e as infinitas exigências de Hollywood testaram-nos. À medida que a fama de Robert crescia com filmes como Um Amor Natural e Entre Dois Amores, passava frequentemente meses fora, deixando Lola a carregar o fardo em casa. Em 1995, após 28 anos de casamento, separaram-se. Mais tarde, descreveu o divórcio como mútuo, mas repleto de arrependimento. A confissão de Amy revela que, naqueles últimos dias, o pai carregava essas memórias como sombras. A dor da perda, a tensão da distância e a tristeza pelas escolhas feitas há muito tempo permaneceram com ele. E enquanto o mundo via uma lenda, ela via um homem moldado pela dor, pela resiliência e por uma devoção inabalável à família. Alguém cujas lutas pessoais nunca deixaram o seu coração. Como é que os últimos dias de Robert Redford esconderam verdades tão assombrosas? E que peso oculto é que a confissão de Amy trouxe finalmente à tona? Continue a observar as sombras finais sobre a vida do seu pai. Quando Amy Redford fala sobre os últimos dias do pai, as suas palavras carregam o peso de gerações de tristeza. Ela revela que a vida de Robert Redford, frequentemente celebrada como um conto de ouro do triunfo de Hollywood, foi, na verdade, uma história marcada por perdas devastadoras e feridas não cicatrizadas. Para o público, era a estrela icônica de Butch Cassidy e o Sundance Kid, o homem que parecia ter tudo. Mas, por detrás do glamour, explica Amy, o seu pai enfrentou desilusão atrás de desilusão. Lutas que moldaram não só a sua carreira, mas também os seus últimos anos antes de falecer aos 89 anos. Um dos golpes mais profundos ocorreu em 2020, quando o filho de Robert, Jamie, morreu aos 58 anos, vítima de cancro no fígado. Em Danporto, para Redford, não foi apenas mais uma tragédia. Foi a perda insuportável de um filho que amava profundamente.
um homem com quem partilhava a visão e o propósito. Jamie era mais do que uma criança para ele. Foi um parceiro na narrativa, um colega cineasta e um incansável ativista ambiental. Juntos, pai e filho uniram-se pela crença partilhada no poder da arte e na urgência de proteger o mundo natural. Jamie já tinha sobrevivido a 2 transplantes de fígado e a anos de lutas contra a saúde. Mas o cancro interrompeu a sua vida, deixando Robert devastado pela dor e Amy em luto pela perda de um irmão cuja presença fora uma luz na sua própria vida. Amy recorda que o pai, que valorizava a privacidade acima de tudo, escolheu refugiar-se na tranquilidade do seu rancho no Utah para fazer o luto com a família. A assessora de imprensa Cindy Berger falou pela família na altura, descrevendo Jamie como um marido, pai e filho extremoso, que tocava todos com seu carinho. Mas Amy insiste que a verdadeira profundidade da perda do pai nunca poderia ser medida em declarações públicas. Perder Jamie reabriu todas as cicatrizes do seu passado e recordou-lhe mais uma vez a cruel fragilidade da vida. Não era a primeira vez que Robert enfrentava o pesadelo de enterrar um filho. Décadas antes, ele e Lola Van Wagenen perderam o filho pequeno, Scott, devido à síndrome de morte súbita infantil, com apenas 10 semanas de vida, mal compreendida na altura. A SMSL deixou-os devastados, sofrendo em silêncio e sem respostas. Embora Robert raramente falasse sobre o assunto, Amy revela que a dor da morte de Scott nunca o abandonou. Isto moldou a sua atitude protetora como pai e o seu compromisso silencioso em apoiar a investigação para que outras famílias pudessem ser poupadas de tal perda. Os seus receios só se intensificaram anos mais tarde, quando a tragédia quase voltou a acontecer. Amy conta como a sua irmã Shona sobreviveu a um terrível acidente quando o seu carro caiu no Rio Jordão congelado, perto de Salt Lake City. A coragem de um transeunte salvou-a, mas o incidente deixou Robert abalado. Mais um lembrete de como a vida pode passar tão rápido. E depois veio mais uma reviravolta cruel do destino. Em Montana, o noivo de Shona, Sid Wells, estudante de jornalismo na Universidade do Colorado, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro do seu apartamento. O principal suspeito, Thane Smyka, foi libertado por falta de provas e, posteriormente, desapareceu. O caso permanece por resolver até hoje. Amy explica que este crime não resolvido lançou uma longa sombra sobre a família, atormentando o pai com perguntas que nunca encontrariam respostas. Nos seus últimos dias, Amy revela que Robert não era assombrado pela fama, nem pela pressão de uma carreira que o definira, mas pelas memórias dos filhos que perdera, pelos momentos difíceis que lhe poderiam ter custado mais, e pelas tragédias que lhe marcaram o coração. Ela descreve um homem que carregou a dor tão silenciosamente como carregou a grandeza. Um pai que sofreu mais do que o mundo alguma vez viu e uma lenda cujos últimos momentos foram moldados não por aplausos, mas pelos ecos persistentes de dor e amor entrelaçados. Que fardo emocional assombrou os últimos dias de Robert Redford? E poderá a confissão de Amy finalmente revelar a verdade oculta por detrás do seu silêncio? O peso final da amizade e da perda, ao abrir-se sobre os últimos dias do pai. Amy Redford falou não só da tristeza familiar, mas também das amizades que o definiram. O sustentaram e, no final, o deixaram com uma profunda sensação de ausência. Ela revelou que, embora Robert Redford carregasse o fardo de perder filhos e suportar tragédias pessoais, também foi moldado pelos laços profundos que construiu com aqueles que caminharam ao seu lado em Hollywood. Laços que trouxeram alegria, mas também novas feridas quando se perderam. A sua ascensão começou não no ecrã, mas no palco. No início da década de 1960, Redford chamou a atenção com a peça da Broadway Barefoot in the Park, contracenando com Elizabeth Ashley. Este sucesso impulsionou-o rapidamente para o cinema, com o seu papel de destaque em Inside Daisy Clover, de 1965, onde contracenou com Natalie Wood. Amy explicou que este não foi apenas um marco profissional, mas o início de uma amizade querida. Natalie Wood, já uma atriz consagrada, reconheceu algo no jovem Redford, a sua intensidade silenciosa, a sua ânsia artística, e ajudou-o a encontrar-se num mundo que muitas vezes engolia os recém-chegados. O vínculo entre ambos perdurou durante anos, mas terminou numa tragédia que Redford nunca superou de facto. Em Montana 1991, Wood morreu afogado em circunstâncias misteriosas enquanto estava num barco com o marido, Robert Wagner, e o ator Christopher Walken. A sua morte repentina abalou Hollywood, mas para Redford, revelou Amy, foi algo muito mais pessoal. Admirava-a como artista, mas amava-a como uma amiga genuína.
alguém que lhe demonstrou bondade desde os primeiros dias. Perdê-la obrigou-o a confrontar mais uma vez a fragilidade da vida. Foi uma dor que carregou em silêncio, revisitando-a nas suas reflexões privadas mesmo décadas depois. Surgiu então outro vínculo, que remodelou não só a sua carreira, mas também a sua vida pessoal. No set de Butch Cassidy and the Sundance Kid, em 1969, Redford conheceu Paul Newman. A química entre eles no ecrã era eletrizante, mas, fora dela, floresceu uma rara amizade, construída com base em travessuras, lealdade e fraternidade. Tornaram-se famosos por suas pegadinhas. Redford presenteou uma vez Newman com um Porsche velho e amolgado no seu 50º aniversário, mas Newman amassou-o e devolveu-o como uma escultura. Mas por detrás do humor havia algo mais profundo. Quando o casamento de Redford com Lola Van Wagenen terminou em 1985, ao fim de 28 anos, foi Newman quem o apoiou, firme e inabalável. Amy confessou que o pai se apoiou em Newman durante alguns dos seus momentos mais negros. A sua amizade não era a camaradagem superficial que Hollywood costumava exibir. Era, como o próprio Redford disse um dia, como ter um irmão. Quando Newman morreu, em 2008, Redford ficou devastado. Descreveu-o como a perda de uma parte de si mesmo e Amy lembrou-se de quantas vezes o pai se lembrava das suas gargalhadas com saudade. Nos seus últimos dias, disse Amy, estas perdas pesaram-no muito. A ausência de Natalie Wood, o silêncio deixado por Paul Newman, somados às tragédias no seio da sua própria família, deixaram o seu pai reflexivo, até mesmo assombrado. Para o mundo, Robert Redford era uma lenda. Um homem que parecia personificar a resiliência e a graciosidade. Mas, como Amy revelou, por detrás desta lenda estava um homem que conhecia muito bem o custo do amor, da amizade e da cruel inevitabilidade da perda. Mas que desgosto poderia realmente destruir uma lenda? Seria uma tragédia familiar. Amizades perdidas ou arrependimentos profundos? Fiquem atentos. A dolorosa confissão de Amy Redford. À medida que os 90 anos de Robert Redford se aproximavam, os sinais do tempo já não podiam ser disfarçados. O ator que outrora personificava energia, juventude e força, incansavelmente elogiado pela sua constituição atlética e charme robusto, tornou-se gradualmente um homem diferente. Durante décadas, manteve um estilo de vida invejável, repleto de caminhadas, esqui e longos dias sob o céu aberto do seu rancho no Utah. Mas o ritmo desses primeiros anos teve um preço. O seu corpo, antes aparentemente indestrutível, começou a mostrar os seus limites. Amy Redford, a sua filha, falou com uma honestidade impressionante sobre esses últimos dias, revelando como nem a resiliência infinita do pai conseguiu conter completamente a realidade da idade. As dores que antes pareciam temporárias tornaram-se companheiras constantes, e as explosões de energia que o tinham sustentado em tantos papéis e aventuras transformaram-se em longos períodos de descanso tranquilo. Os familiares notaram o quanto se tornara mais reflexivo, parando para pensar profundamente antes de falar, já não movido pela correria da agenda ou pelas exigências de Hollywood. Amy descreveu o peso da perda que moldou os seus últimos anos tão profundamente como o declínio físico, a morte de amigos próximos, incluindo o seu companheiro mais querido, Paul Newman, deixou cicatrizes duradouras. Redford, que nunca falava muito sobre o luto, carregava essas memórias em silêncio, mas Amy conseguia ver a solidão que o perseguia. Confessou que, embora o pai continuasse a trabalhar em causas que lhe eram caras, especialmente a proteção ambiental e o cinema independente, a sua energia não era a mesma, mesmo em momentos de triunfo. Havia nele uma serenidade, como se o mundo que antes enchia de risos e vitalidade se tivesse tornado mais pequeno. No entanto, Amy também enfatizou a força que definiu o seu pai até ao fim. Embora abrandada, nunca abandonou as coisas em que mais acreditava. Dedicou os seus últimos esforços para garantir que o Instituto Sundance e o seu trabalho ambiental perdurassem, determinado a que o seu legado fosse mais do que apenas filmes. Nas suas palavras, havia tristeza e admiração, um reconhecimento de que o seu pai, Robert Redford, travou as suas últimas batalhas com uma dignidade silenciosa, mantendo-se firme no seu propósito mesmo quando o seu corpo cedeu. Para aqueles que o conheciam apenas como o eterno galã de Hollywood, a confissão de Amy põe a nu o glamour, expondo algo mais frágil, mais humano. Não foram os holofotes, nem os aplausos, mas o amor pela família, a dor da perda e a luta para deixar para trás algo significativo que definiram o último capítulo de Robert Redford.
Mas e se os últimos dias de Robert Redford contivessem uma verdade muito mais profunda do que a fama? Uma verdade que a sua filha só revelou agora? Não perca esta parte. A verdade comovente de Amy Redford. No capítulo final da vida de Robert Redford, o glamour de Hollywood desfez-se em algo muito mais pessoal, íntimo e profundamente humano. Ao chegar aos 89 anos, o homem que antes se definia pela sua força, charme e presença inabalável, viu-se confrontado com o peso da perda, do arrependimento e da passagem implacável do tempo. A sua filha, Amy Redford, falou com crua honestidade sobre estes últimos dias, revelando as lutas pessoais que moldaram o fim do seu pai de formas que poucos poderiam imaginar. Para o mundo, Redford era o menino de ouro do Sundance, o jornalista destemido entre todos os homens do presidente e a figura intemporal que parecia intocada pela idade. Mas Amy partilhava que a porta fechara. O pai carregava as cicatrizes de uma vida inteira. A morte da sua mãe quando ainda era jovem, as devastadoras batalhas de saúde dos seus filhos, o fim do seu casamento com Lola Van Wagenen após 28 anos e a perda assombrosa de amigos próximos como Paul Newman foram feridas que nunca cicatrizaram completamente. Estas tragédias, confessou Amy, pesaram muito nos seus últimos dias. Descreveu-o como um homem cada vez mais reflexivo, que passava mais tempo a olhar para trás do que para a frente, refletindo silenciosamente sobre o que lhe tinha custado a sua extraordinária viagem. A fama, admitia-o frequentemente, era uma faca de dois gumes. Isso trouxe-lhe riqueza e admiração, mas também o privou da privacidade, de paz e, por vezes, da simplicidade de ser apenas um pai e um amigo. Amy revelou como, na tranquilidade do seu rancho no Utah, procurava a redenção em pequenos momentos, tempo com os netos, longas caminhadas na natureza e trabalho constante nos projetos de conservação a que se dedicava há décadas. Embora a sua saúde estivesse debilitada, Amy disse que o pai enfrentou tudo isto com uma coragem notável. O declínio físico era visível, mas o seu espírito permanecia enraizado num propósito. Ele já não precisava dos holofotes. Em vez disso, encontrou significado no seu legado, protegendo o ambiente, fomentando o cinema independente através do Sundance e deixando para trás lições que se estenderam muito para além dos ecrãs. Para Amy, esta era a verdade dos últimos dias de Robert Redford, não a estrela de Hollywood, mas o pai e ser humano que perseverou, se adaptou e procurou a paz. Aos 89 anos, a história de Robert Redford terminou não em luzes brilhantes, mas em resiliência silenciosa. Através das palavras de Amy, vemos não apenas um ícone, mas um homem que enfrentou as tragédias da vida com elegância e que deixou este mundo agarrado ao amor, à família e às causas que o definiram. E então, o que acha? As confissões de Amy Redford sobre os últimos dias do seu pai foram realmente reveladoras sobre as batalhas ocultas e o legado de Robert Redford? Gostaríamos de ouvir a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever.